de março. Pedimos a todos o favor de silenciarem os telemóveis. Muito obrigada pela vossa presença. Olá, muito boa noite. Como é que estão? Bem? Bem? Boa, obrigada. O meu nome é Alice Neto de Souza, como ouviram nesta voz, acho que chama-se Mariana, não está presente, é super weird ouvirem falar de nós, não é assim uma voz de fundo. E sejam muito bem-vindos a esta performance de poesia Chuvas de Março, o que calhou bem porque realmente está um dia assim, não sei se Abrantes é sempre assim, vocês irão-me dizer, está assim um dia assim meio de chuva. Eu tive assim algumas pingas para reconhecimento de espaço, digamos assim. E antes de começar e partir um pouco para a liberdade, vou-vos dizer um poema que para mim explica muito bem o que é a poesia. E chama-se Arte Poética, de José Luís Peixoto. O poema não tem mais que o som do seu sentido. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. O poema é esculpido de sentidos e essa é a sua forma. Poema não se lê, poema. Lê-se pão ou flor, lê-se erva fresca e os teus lábios, lê-se sorriso estendido em mil árvores ao céu de punhais, ameaça, lê-se medo e procura de cegos, lê-se mão de criança, ó tu, mãe, que dormes e me fizeste nascer de ti para ser palavras que não se escrevem, lê-se país e mar e céu esquecido e memória, lê-se silêncio, sim, tantas vezes poema lê-se silêncio, lugar que não se diz e que significa, silêncio do teu olhar de doce menina, silêncio ao domingo entre as conversas, silêncio depois de um beijo ou de uma flor desmedida, silêncio de ti, Pai, que morreste em tudo só para existires nesse poema calado, quem o pode negar, que escreves sempre e sempre em segredo dentro de mim e dentro de todos os que te sofrem. O poema não é esta caneta de tinta preta, não é esta voz. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. O poema é quando eu podia dormir até tarde nas férias do verão e o sol entrava pela janela. O poema onde eu fui feliz e onde eu morri tanto. O poema é quando eu não conhecia a palavra poema, quando eu não conhecia a letra P e comia torradas feitas no lume da cozinha do quintal. O poema é aqui, quando levanto o olhar do papel e deixo as minhas mãos tocarem-te, quando sei sem rimas e sem metáforas que te amo. O poema será quando as crianças e os pássaros se rebelarem e até lá irá sendo sempre e tudo. O poema sabe, o poema conhece-se e a si próprio nunca se chama poema. A si próprio nunca se escreve com P. O poema dentro de si é perfume e é fumo. É o menino que corre num pomar para abraçar o seu pai. É a exaustão e a liberdade sentida. É tudo o que quer aprender, se o que quer aprender é tudo. É o teu olhar e o que imagino dele. É solidão e arrependimento. Não são bibliotecas a arder de versos contados, porque isso são bibliotecas a arder de versos contados e não é o poema, não é a raiz de uma palavra que julgamos conhecer, porque só podemos conhecer o que possuímos e não possuímos nada. Não é um torrão de terra, cantar hinos e estender muralhas entre os versos e o mundo. O poema não é a palavra poema, porque a palavra poema é uma palavra. O poema é a carne salgada por dentro, é um olhar perdido na noite sobre os telhados, na hora em que todos dormem. É a última lembrança de um afogado, é um pesadelo, uma angústia, esperança. O poema não tem estrofes, tem corpo, o poema não tem versos, tem sangue. O poema não se escreve com letras, escreve-se com grãos de areia e beijos, pétalas e momentos, gritos e incertezas. A letra P não é a primeira letra da palavra poema. A palavra poema existe para não ser escrita, como eu existo, para não ser escrito, para não ser entendido nem sequer por mim próprio. Ainda que o meu sentido esteja em todos os lugares onde sou, o poema sou eu. As minhas mãos nos teus cabelos, o poema é o meu rosto que não vejo e que existe, porque me olhas. O poema é o teu rosto. Eu não sei escrever a palavra poema. Eu só sei escrever o seu sentido. José Luís Peixoto.
Boa. Este poema é ótimo para começar, né? Assim começa-se quase num discurso, num monólogo sobre o que é a poesia. E eu estou a olhar para vocês e ao longo do tempo, aqui há filósofos, eu não sei se estas pessoas se autodenominam filósofos, né? Como eu autodenomino poeta, é meio estranho também. Se bem que existe uma licenciatura, vou parar de dizer coisas estranhas, mas na realidade eu estava a pensar um pouco sobre esta ideia do que é a poesia, não é? E verdadeiramente este poema é um daqueles poemas que eu descobri por acaso, estava assim no computador e houve um colega de um trabalho que me disse: olha Alice, tens que ler este poema sobre o que é a poesia. E eu de repente comecei a perceber que realmente para mim, que ainda por cima gosto mais da poesia aqui e que também é desse lado e que a poesia para mim é um corpo, o poema está verdadeiramente em todo o lado. E quando eu era mais pequena, eu acreditava piamente que o barulho que as folhas fazem, sabem, quando o vento está a passar, era as folhas a falar comigo. Se calhar agora é um bocado estranho eu dizer isso com esta idade, que se calhar ficava com um diagnóstico qualquer, mas realisticamente, e se calhar vocês depois não digam aos outros, mas eu começo a acreditar que se calhar o barulho das folhas é realmente o falar das folhas. E é um bocado esta forma que eu tenho de sentir o mundo e de ver aquilo que está à minha volta. E volta e meia, eu sei que estamos nos 500 anos, mas eu acho que muitas vezes, às vezes temos alguma dificuldade em ter alguma relação com a poesia, porque a imaginamos na forma de versos decassilábicos. Ou talvez tenhamos uma ideia ou forma como a poesia se transforma de uma forma muito diferente. E para mim, realmente, o poema acaba por estar em todo o lado. E antes de mudar de autor, porque eu gosto muito realmente do José Luís Peixoto, e eu tive por volta de 2 horas na Feira do Livro, 4 horas, quem conta o tempo. Mas estive na Feira do Livro e o José Luís Peixoto escreveu aqui que o poema era a minha voz e fiquei assim muito contente. E gosto muito dos poemas. E o próximo que vos vou dizer, antes de partir um bocado para as chuvas de março, é um poema que também acho que a poesia tem este lugar, que é um agasalho. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles em lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. José Luís Peixoto. Vale a pena a espera. No caso, eu lembro-me que quando ouvi pela primeira vez este poema, a ideia e a primeira palavra que me veio à cabeça foi assim uma ideia de subtração. Porque imaginei esta mesa, imaginei estas pessoas todas a sair da mesa, ainda por cima eu que tenho muitas irmãs e já não vivo com elas, então sinto muita falta delas. E depois comecei a perceber, não, eu acho que na realidade a ideia desta mesa é enquanto um de nós estiver vivo, um bocado, não sei se conhece aquela música do Cartola, naquela mesa, vale a pena ouvir. E esta ideia de que enquanto uma daquelas pessoas estiver ali, aquela mesa metafórica, física, continuará a existir. E pronto, isto não vai melhorar muito. Vocês leram o título, Chuvas de Março, mas no caso, e partindo um bocado para alguma chuva, eu estava a pensar um bocado sobre esta ideia do que era a liberdade e como é que eu sinto a liberdade. E há 2 anos atrás, porque o tempo passa a correr, fizeram-me assim um poema por encomenda que era para eu refletir um pouco sobre o que é esta ideia de liberdade. Por isso, o próximo poema que vos vou dizer é um bocado a minha versão. E chama-se Março. Caem chuvas de março sobre a cidade. E digo este poema meio que sem vontade, porque me treme a voz em pensar em liberdade. Da janela vejo os pássaros a arranhar os céus, a cair em voos picados, e percebo que mais vale falar do que silêncios entornados, porque o silêncio é como este entardecer, é como o início da dor quando começa a doer, é uma liberdade tísica a querer gritar e tudo quando se ouve é oco, de tanto que nos ensinaram a calar, quem ainda sabe falar, quem ressuscita um pássaro morto,
Sou livre, digo a rodopiar por baixo da chuva, a acender um maço, a grafitar liberdade, a tatuar um pássaro no meio do braço, porque as chuvas que me caem ainda são de março e algo me chova mais dentro do peito, como se os cravos se fossem murchar, como se a liberdade fosse este vento, como se nos quisessem calar, como se nos faltasse sangue no peito. Caem chuvas de março sobre os meus pés descalços, as pétalas que me murcham são de abril, eu disse, as pedras que me murcham são de mil, que a liberdade que vejo da janela é um estado líquido, aquoso, é mais um desempregado, é mais um vento ventoso, são os sem-abrigo parados no chiado, é pintar os lábios a vermelho, é vestir uma farda, mascarar um país inteiro, é o som da colher a aquecer na esquina, é mais um tacho a raspar de uma família à liberdade, é uma utopia. E eu sei, sou poeta e tenho miopia, mas de onde vejo não somos todos iguais, que as chuvas que molham uns silenciam todos os demais. A liberdade é a trincheira dos meus dias, é dispersar as multidões em continência, é um chorar sinuoso como a calçada, é abraçar as mães, os pais, os filhos, as filhas. A madrugada é um vai ficar tudo bem, com a certeza de quase nada. E não só de pão e água se faz um continente, é preciso terra, é preciso dar uma alma a toda a gente, que a liberdade é muito mais do que uma mensagem secreta, uma indireta escondida no meio do poema. E não é sobre política, é sobre ser poeta, é sobre ser poeticamente correta, porque caem chuvas de março sobre a cidade. O tempo é de cortar a respiração, a apneia que sinto é de pensar, as pétalas que me murcham são de abril, eu disse, as pedras que me murcham são de mil, caem chuvas de março sobre abril, com o tejo preso nos olhos, continuo a tentar entender como o medo zigue-zagueia o passo, como se envelhecem as peles no cansaço. É esta a mesma luta que começamos anos atrás, e a jurar que estes marços me sabem a todos iguais. Cai um maço, raso na janela, já se ouvem as canções, os pássaros da primavera, dá-me um cravo na boca para recomeçar, que mesmo com os corações desafinados, vamos marchar, 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 março. Alguém viu este vídeo? Fale para o microfone. Alguém viu este vídeo na altura? Viram? Estava mais gira, não é? Fogo, o tempo passa! Mas é engraçadíssimo porque eu acho que, e estava a comentar um bocado com isso quando vinha no caminho também, e eu acho que realmente a vida é assim um caminho que nos faz levar para vários lugares, e na altura era engraçadíssimo porque eu trabalhava por turnos, só para vocês me conhecerem um bocadinho mais intimamente, já que estamos assim mais no escuro, e eu lembro-me de estar a pensar que eu tinha feito um turno, que era da meia-noite às 7. Tinha pedido para trocar, mas as colegas não podiam, sabem aquela coisa, não é? Trabalho. E eu pensei, mas eu acho que isto não é o tipo de convite que dá para dizer que não, porque estive a trabalhar e depois eu fico a dormir, não é? Isto é um sono caro. E depois eu pensei, está bem, então vou fazer este evento. Mas é quase surreal, porque eu lembro-me que ainda por cima não tinha roupa. Vocês, se quem viu o vídeo vai ver, estava assim de vermelho, vale a pena. E hoje, pronto. Mas no caso, eu lembro-me de ter... Foi assim tudo meio de repente, eu disse que sim, e acabei o turno, fui para casa, fiz um cochilo e de repente estava a chover e estava eu no pátio da Galé e aqui onde estão estes senhores, altos presidentes, coisas assim, pessoas, pronto, assim, engravatadas, não é? Sabem? A sorte é que estavam todos de máscara, acho que foi a minha salvação. Então eu estava ali, a única sem máscara, e eu pensei, hoje, eu disse assim, caem chuvas de março sobre a cidade. E eu continuo a voltar e adoro olhar para aquele vídeo porque faz-me pensar que realmente a poesia tem um lugar muito inocente, não é? Aquela pessoa que de repente, estive num turno, vim só dizer um poema, descalcei, colã rasgado ali, eles pronto, e disse, olha, vim só dizer e disse. E depois a meio é que a ficha me caiu. Sabe aquele momento que faz um clique em que eu estou a dizer, são os sem-abrigos parados no chiado e pintar os lábios a vermelho? Eu pensei, era esse o poema? Só nesse momento é que eu fico. Foi o único momento que eu pensei, mas também já estava lá. E fico sempre muito surpreendida porque eu tenho várias inquietações e acho que também esta liberdade, nós sermos livres de podermos dizer o que nós queremos, também temos a liberdade de levar com um tomate. E hoje em dia, por acaso ninguém me atira nenhum até hoje, batem palmas às minhas inquietações, mas acho que verdadeiramente, e pensando um bocado também para o tema que traz aqui este festival, que é esta ideia da liberdade em construção. E eu lembro-me de pensar muitas vezes sobre isso. Eu acho que nós, volta e meia, somos mais ou menos livres. Nós somos livres quando podemos ser livres,
quando queremos ser livres, é que também ser livre é muito chato, porque depois temos o peso das nossas decisões para lidar, não é? Não é de mais ninguém. E eu volta e meia também tenho tido alguma dificuldade em gerir esta ideia da liberdade, mas eu continuo a manter e não sei, porque depois foi um projeto que já participei há algum tempo, que era da EGA, que abriu em Lisboa, e houve uma frase que me ficou daquela altura que era, que estava assim escrito na calçada, e só de propósito também tive um dos meus versos na Avenida da Liberdade, mas depois apagaram, não sei porquê. Mas na realidade havia uma frase que dizia: naquela madrugada as gargalhadas ainda tinham sangue. A frase não é minha, é de uma outra poeta. E eu penso muitas vezes nisto, na liberdade como a liberdade.